Começamos essa história acompanhando o Toya, que não passava de um figurante no grande jogo que é o ensino médio, um cara que estava lutando para manter a cabeça fora d'água enquanto se afogava em montanhas de livros. Ele estava dando sangue nos estudos para os exames nacionais, desesperado para fugir de um futuro onde ficaria preso em, sei lá, talvez um turno de moer os ossos ali em uma loja de conveniências ou qualquer coisa até se aposentar. Mas enquanto ele estava focado ali no próprio futuro, os colegas de classe só queriam saber de ganhar hype e fofocar sobre uma sequência bizarra de assassinatos que estava rolando na cidade. Os boatos eram insanos, principalmente porque a galera dizia que sempre que um corpo aparecia, a área ficava coberta por misteriosas pétalas de flores. Todo mundo estava jurando que essas pétalas eram a marca registrada de um monstro, mas nosso prota não estava nem aí para lendas urbanas quando a nota dele era o que estava em jogo. A paz da sala então é interrompida quando o professor entrou anunciando uma aluna nova chegando naquele dia. Só que quando a garota entrou, ela nem olhou pra cara do professor e muito menos deu bola para o resto da turma. Em vez disso, ela marchou direto à direção de Toya e se apresentou como Raito. O nosso prota não fazia a menor ideia do qual CAPS essa doida fugiu, e ele era esperto o suficiente para saber que se envolver com alguém que parecia uma protagonista de um anime ali saindo da tela era pedir pra treta. Ele deu uma resposta preguiçosa e sem interesse, voltando para as anotações dele na esperança de que ela simplesmente sumisse. Porém, contudo e entretanto, ela acabou sentando na cadeira ao lado dele e ficou quietinho o resto do dia. Mas no momento em que o sinal tocou e o prota começou a ir para casa, lá estava ela de novo, saltando sobre um corrimão ao lado dele. Nisso, ela mandou um mortal no ar que foi muito mais dramático do que qualquer movimento de um jogo de ação de alto orçamento, pousando em uma precisão que deixou o Toya completamente sem entender nada. Antes que ele pudesse perguntar qual era o problema dela, a Raito segurou o rosto dele e o encarou fixamente nos olhos. Isso mandou um calafrio direto para a espinha do nosso prota, que deu um jeito de se soltar e mandou uma desculpa rápida, dizendo que estava atrasado para o cursinho antes de sair em disparada. Enquanto ele sumia no horizonte, a Raito pegou o celular e disse para um contato chamado Newman que ela estava certa sobre o brilho nos olhos do garoto. Com essas palavras, o Toya foi oficialmente jogado em uma trama que ele nunca pediu para participar. Enquanto isso, em um canto obscuro da cidade, um lunático estava aterrorizando uma mulher com um facão de açougueiro, mencionando que ia transformar a garota numa refeição gourmet. Por puro azar do destino, aquele beco ficava logo ali na esquina onde o nosso prota estava indo, mostrando que o universo realmente estava querendo ferrar com ele. O Toya finalmente então encontrou um banco ali na frente do cursinho e puxou o resultado do seu último simulado. Uma média de 70% não era exatamente um fracasso total, mas em um mundo onde qualquer coisa abaixo da perfeição é um desastre, aquilo parecia uma sentença de morte pra ele. Ele então amassou o papel e jogou ali numa lixeira, tendo um acesso de raiva, desejando do fundo do coração ter algum tipo de talento único para não se sentir um completo desperdício de espaço. Mas ele bem sabia que habilidades especiais não caíam do céu para caras como ele. Naquele exato momento, dois policiais então chegaram no beco ali para investigar relatos de gritos. Eles viram um vulto curvado nas sombras e acharam que era só um morador de rua ou algo do tipo. Mas conforme se aproximaram, perceberam com horror que o homem estava na verdade devorando os restos da mulher de mais cedo. O assassino parecia genuinamente satisfeito consigo mesmo e os oficiais sacaram na hora que estavam lidando com o monstro. Um deles então puxou a arma, pronto para descarregar o pente se o bizarro desse um passo em falso. Alguns minutos depois, o garoto estava voltando para casa e passou por aquele mesmo beco. A primeira coisa que bateu nos olhos dele foram os corpos sem cabeça daqueles dois policiais, enquanto o assassino estava ali gargalhando como um completo psicopata. O Toya agora era oficialmente parte da cena, ou seja, se fudeu. De repente, a Raito apareceu como se fosse mágica e, vendo a cara de choque do rapaz, perguntou se ele estava sentindo inveja. Ela explicou que quando as pessoas presenciam um talento de verdade, elas geralmente sentem ou admiração, ou medo, ou inveja. Ela chutou que alguém tão desesperado quanto o Toya estaria queimando de inveja por dentro naquele momento. Ele ainda estava tentando processar o sangue ali e o fato de que a Raito tinha previsto que ele estaria ali. E o assassino, que se chama Fish, notou os recém-chegados por ali e parecia já ter um passado com a garota. Ele agradeceu a ela por ter sido o gatilho que permitiu que ele despertasse o próprio talento, mas como uma forma bizarra de gratidão, ele decidiu que ela seria o seu próximo prato. Ele então avançou contra os dois com uma velocidade absurda, mas a Raito foi mais rápida do que ele, agarrando o Toya e protegendo o garoto ali atrás de um pilar de pedra antes mesmo da lâmina do matador atingir o alvo. Aquela manobra foi aparentemente guiada pelos cálculos da Nilma.
A Nilman lembrou a garota para acabar com aquilo o mais rápido possível, então ela passou o celular pro Prota e perguntou o que ele faria se pudesse ganhar instantaneamente as habilidades de suas vidas passadas. Para um cara como Toya, aquilo soava como um código de trapaça para a vida, mas o método era brutal. O item necessário era uma lâmina específica e para ativar o poder, ele teria que ir com tudo no modo sombrio e cortar a própria garganta. Rapaz, enquanto o Fish os perseguia, a Raito fez exatamente isso. Ela torou-lhe o próprio pescoço para ativar sua vida passada como uma Kunoichi lendária. No momento em que a transformação rolou, pétalas de flores começaram a jorrar dela. Enquanto ela caía na porrada com o assassino, a Nilman explicava a situação pro Toya pelo telefone. Ela mencionou que através do ramo da reencarnação, certas pessoas chamadas de retornados poderiam puxar talentos ali de suas experiências anteriores, as suas existências anteriores. Isso permitia que fizesse feitos sobre-humanos e as pétalas eram a prova física desse poder. Ela avisou que mesmo que alguém tivesse sido um gênio na vida passada, essa pessoa poderia ter sido um monstro, o que é exatamente o que aconteceu com o tal do Fish ali. Também tinha um risco gigantesco envolvido nesse processo todo, pois se você fosse um ninguém sem talento na sua vida passada, meu querido, você ia simplesmente tentar reencarnar, seria se degolar e nada iria acontecer. A Nilman então perguntou a ele se ele ainda estava desesperado bastante para apostar a vida por um talento do passado, esperando que ele recuasse de medo ali com a proposta e tal, até porque, obviamente, a pessoa com 2 parafusos funcionando faria isso, porém, ela não fazia ideia do quão doidão era esse maluco. Enfim, enquanto isso, a Raito estava trocando golpes com o Fish, que tirava sarro dela dizendo que ela era uma decepção para alguém com status de lenda. E cansada daquela baboseira do cacete, a Raito liberou sua técnica suprema, o corte de cadáver de 8 cores. O Fish até conseguiu defender um deles, mas meus queridos, os outros 7 fatiaram o bicho velho em pedaço. Tudo que sobrou do assassino foram suas pétalas sopradas pelo vento. E assim que a luta acabou, a Raito foi buscar a arma dela, mas viu que o Toya tinha metido o pé. Enquanto a Nilman revelou que ele tinha levado uma das lâminas e fugido. A Raito na verdade pareceu aliviada, já que esse era o resultado que ela estava buscando. A cena então mudou e agora vemos o quarto do Toya que tá banhado em sangue depois dele ter seguido o ritual. Enquanto perdia a consciência, ele teve uma visão de um homem de cabelos brancos e quando finalmente acordou na manhã seguinte, a Raito estava sentada ali mesmo no quarto dele. Ele notou que as mãos dele estavam manchadas de sangue seco e ela confirmou que ele tinha se tornado retornado com sucesso. Ela até tirou sarro da cara dele ali, mencionando que ele estava fazendo uns barulhos no mínimo estranhos e embaraçosos enquanto dormia. Mais tarde, naquele dia, os dois estavam sentados em um parque ali, onde o nosso prota finalmente se abriu sobre o seu passado. Ele tinha um irmão mais velho que se chamava Seiya, e que não era o Cavaleiro do Zodíaco, que era um verdadeiro prodígio em tudo o que fazia. Enquanto Seiya era o filho de ouro, o Toya passou a vida tentando escapar da sombra do irmão, mas o Seiya acabou ficando doente e acabou indo de vala. Os pais dele, de algum jeito, ainda conseguiram culpar o rapaz pela tragédia e acabaram o expulsando de casa, o que alimentou a obsessão dele em conseguir pelo menos um único talento e provar que todos estavam errados. E, gente, ele tinha tentado todo tipo de hobby e habilidade possível e impossível que vocês possam imaginar, mas ele sempre foi no máximo medíocre em tudo. A Raito disse que entendia a dor dele porque estava no mesmo barco, e antes que o garoto pudesse pedir detalhes, ela recebeu uma mensagem da Nilman. E nisso a cena mudou e eles então chegaram ali a uma espécie de um quartel-general da Nilman, que era uma sala cheia de monitores que pertencia a alguém que claramente não via o sol faz muito tempo. A Nilman explicou que ela e os outros faziam parte de um grupo chamado Floresta dos Grandes e a missão deles era eliminar os retornados malignos como o Fish antes que eles causassem mais treta. Ela esperava que o Toya se juntasse à causa e ele pareceu estranhamente animado para sujar as mãos. O primeiro trabalho dele era caçar um retornado chamado Vlad, embora Nilman tivesse especificado que não o queria morto de imediato, pois ela precisava estudar o talento dele primeiro. 2 dias depois, a missão começou em uma floresta densa. O Toya ficou pra trás enquanto a Raito ia na frente. Só que, gente, enrolar o Vlad era um pesadelo tortuoso, porque esse desgraçado ali tinha um talento que permitia manifestar espinhos extremamente afiados ali que saíam na terra quando ele bem entendesse. A Raito inclusive até levou um golpe sério no ombro ali e se prejudicou durante a luta. E vendo que a situação tava começando a ficar feia, a Nilman mandou o garoto fugir, mas ele não ia deixar a parceira morrer. Justo quando o Vlad se preparava para finalizar a Raito,
um braço de repente atravessou o peito dele. O Toya tinha usado uma parede de pedra como escudo para alcançar através da matéria sólida e agarrar o vilão por trás. O Vlad percebeu que o garoto tentou roubar o seu coração, mas errou porque ainda era um novato com os poderes. O Vlad então riu, achando que estava em vantagem, mas nesse momento uma aura no mínimo aterrorizante encheu a floresta e uma voz misteriosa ordenou que o Vlad recuasse. E mesmo contra a vontade, o vilão decidiu fugir, deixando eles vivos. A cena então mudou mais uma vez e mais tarde naquela noite, o Toya estava sozinhão ali de boas em uma ponte quando o Vlad o encurralou ele de novo, exigindo que ele devolvesse o que tinha sido roubado. O nosso proto então deu uma de João sem braço ali, mencionando que não fazia ideia do que o doidão tava falando, mas o Vlad obviamente não comprou o discurso. Ele explicou que durante aquele embate anterior, o objetivo do Toya não era matá-lo, mas sim roubar o seu talento de verdade. O Vlad tinha vindo sozinho para recuperar o poder, o que foi um erro fatal. Afinal, o Toya queria manter em segredo a sua habilidade de absorver poderes, e para garantir que o Vlad não abrisse o bico, ele ativou a habilidade de espinhos roubada e o empalou generosamente. O Toya não estava interessado em ser um herói ou proteger os fracos, nada dessa papagaiada. Ele só queria o quê, minha gente? Ele só queria acumular o máximo de talentos possível para se tornar um ser supremo. E ele estava pronto para esmagar qualquer um que cruzasse o seu caminho. A cena mudou e na manhã seguinte, a Nilman liga para acordar a Raito e acaba ficando bem confusa com o que vê pelas câmeras. Afinal, o Toya passou a noite inteira em claro estudando e ela não achava que ele fosse esse tipo de pessoa que continuaria se matando nos livros depois de já ter se despertado ali com um talento e tal, já que isso parece um esforço meio que inútil agora. Nosso prota simplesmente ignora o comentário e pergunta qual é o rolê de hoje, então a Nilman avisa que ele vai caçar um reencarnado maligno, mas antes disso tem uma parada que ela quer que ele faça. Nisso ela passa o endereço da casa da Raito porque a garota não está atendendo o celular e ao chegar lá, bem, nós e o nosso prota descobrimos ela toda detonada ali meio dormindo e com as roupas desajustadas no meio do seu dojo. A Nilman começa a berrar com a Raito por ser tão preguiçosa, mas a garota se defende, dizendo que só perdeu a hora porque passou a madrugada inteira treinando suas habilidades com a espada. Mais uma vez, a Nilman não consegue entender porque alguém perderia tempo treinando, quando os poderes que eles já possuem superam qualquer coisa que poderiam alcançar com esforço humano. Mas a Raito não liga e diz que simplesmente gosta de praticar sempre que pode. De qualquer forma, o alvo do dia é um palhaço renegado chamado Gacy, um cara bizarro que caça crianças e as atrai para uma floresta para transformá-las em suas vítimas, ou seja, dá esse parente do Hisoka. E não demora muito para eles entrarem no território do palhaço assassino que ataca os dois assim que os vê, já que ele estava esperando por visitas. A Raito ativa seus poderes imediatamente e o Gacy acha que vai ser moleza, pensando que só precisa manter a distância e tal, mas antes que ele possa esboçar qualquer reação, a Raito já fatiou o corpo dele ao meio, encerrando a missão em um piscar de olhos. A missão tecnicamente foi um sucesso, mas a Nilman ficou putaça porque a Raito solou o palhaço rápido demais, sendo que aquilo ali deveria ser uma espécie de oportunidade para o Toya ganhar experiência real de combate. A garota pede desculpas por ter se precipitado, mas ela jura que o palhaço parecia um alvo tão fácil que ela não conseguiu se controlar. Só que parece que o Toya e a Raito não eram os únicos atrás desse palhaço, porque tinha uma equipe de elite inteira na cola dele, e agora que viram a Raito acabar com o cara tão fácil, eles decidem começar a segui-la também para descobrir qual é o segredo desses espalhadores de pétalas. A cena mudou, e mais tarde naquela noite, a Raito está caçando outro reencarnado maligno, mas de repente, um monte de maçãs cai na frente de um cara chamado Gen, e um segundo depois, ele é prensado no chão por uma força esmagadora. E meus amigos, a coisa começa a ficar interessante a partir de agora, pois alguns reencarnados são no mínimo bem interessantes. Enquanto o Gen luta com todas as forças e finalmente consegue escapar do campo de gravidade para continuar fugindo, descobrimos que quem realizou essa proeza foi ninguém menos que o reencarnado do Newton, e ele ficou bem impressionado, já que o cara conseguiu superar aquela pressão sozinho. E já acabou? Calma que as surpresas não param, pois como o alvo está correndo de novo ali, sobra para a reencarnada do Einstein parar o sujeito. Então ela usa a teoria da mecânica quântica para se teletransportar bem ao lado do adversário e em seguida teletransporta o braço dele para fora do corpo. Quando a Einstein volta, o Newton a parabeniza pelo serviço, mas pergunta por que diabos ela se teletransportou ali com o braço e não pegou logo a cabeça do cara de uma vez para acabar com tudo isso. Enquanto ela responde que matar os alvos é o trabalho do soldado, então ela não queria roubar
igual ao brilho dele. Nesse momento, o Gen sente o cano de uma arma encostando na nuca e recebe ordens para se render, mas ele usa a mão que sobrou para pegar uma tesoura e corta os olhos e o pescoço do soldado. O inimigo tem certeza de que aquilo foi o suficiente para capotar o Corsa do homem, mas logo em seguida ele leva um pipoco no peito, pois aquele não é um soldado comum, mas o próprio Hiroshi Funazaka, um sargento do exército imperial japonês da Segunda Guerra Mundial, que era conhecido como Sargento Demônio, justamente por sobreviver a ferimentos mortais e diversas tentativas de suicídio. Então é justamente por isso que ele demonstra aqui o poder do soldado imortal. E a coisa não para por aí, porque eles também contam com o reencarnado de Hans Drich, e esse cidadão é acreditado por realizar a primeira clonagem de um animal na década de 1880, ou seja, o poder desse cara é o do replicador, e com esse ele gerou inúmeros clones e cercou completamente o beco. Sem ter pra onde ir, o Gen acaba sendo executado por ali mesmo, e com a missão cumprida todos voltam para a base, onde a Newman parabeniza a equipe pelo excelente trabalho. Eles entregam a adaga que recuperaram do Gen, e logo depois a Nightingale, que é a reencarnada da Florence Nightingale, a fundadora da enfermagem moderna, aparece por ali para perguntar se alguém se machucou, já que ela é o anjo da cura. E o Funazaka bem que estava precisando de uma ajuda, já que ainda faltavam algumas partes do corpo dele, então a Nightingale o abraça e começa a lamber a bochecha dele para iniciar o processo de cura. Ela também sussurra no ouvido dele, queria que ele se cuidasse melhor, porque odeia vê-lo machucado, e ela parece estar gostando tanto daquele momento que os outros decidem até deixá-lo sozinhos. Enquanto isso, o Toya passou o tempo da missão ocupado organizando a bagunça de fios no setup da Newman, e a Raito fica surpresa que ele esteja disposto a fazer tarefas domésticas como essa mesma depois de finalmente ter o talento que tanto queria. Mas o Toya diz que ele simplesmente gosta de fazer essas pequenas tarefas, e a Newman fica muito grata pela ajuda, já que não conseguia convencer mais ninguém a ajudá-la com os cabos. O Newton já tinha ouvido falar muito do Toya através da Newman, então ele tá empolgado para finalmente conhecê-lo. Normalmente eles fariam uma introdução formal, mas como todo mundo está ocupado com suas próprias coisas e a Nightingale ainda está lá beijando o Funazaka, eles decidem deixar as apresentações para outra hora. Mais tarde, o Toya e a Raito estão voltando para casa juntos quando ele percebe que as luzes do seu apartamento estão acesas, e isso é muito estranho, já que ele mora sozinho. Então os dois sobem com todo o cuidado do mundo pra ver o que tá rolando. Ao entrarem, o Toya dá de cara com um velho conhecido, o Itsuki, sentado tranquilamente no seu quarto. O Itsuki começa a comentar que o Toya continua igualzinho, mesmo tendo passado uma eternidade desde a última vez que se viram. E vendo que ele é um amigo do Toya, a Raito decide se apresentar. O Toya menciona que, apesar da aparência, o Itsuki é um monstro quando o assunto é artes marciais, tanto que ele era considerado um prodígio mirim ao lado do seu irmão, no caso, o Seiya, e atualmente ele é chefe de uma unidade de forças especiais do exército. Ele não é uma pessoa ruim, mas o Toya o acha um porre porque o cara não pede uma chance de se gabar de suas conquistas. Depois que os ânimos se acalmam, o Toya pergunta o que ele veio fazer por ali, e o Itsuki explica que ouviu dizer que o Toya andava matando muita aula ultimamente e ficou preocupado que algo tivesse rolando, mas agora ele vê que foi preocupação à toa, já que assume que o Toya só está ocupado com sua nova namorada. Ele confessa que nunca imaginou que o Toya teria as manhas de conseguir uma namorada tão bonita, e mesmo que o Toya tente explicar que ele entendeu tudo errado, o Itsuki acha que é só vergonha e diz que não precisa esconder nada, já que eles se conhecem faz muito tempo. Isso deixa a Raito curiosa, então ela pergunta há quanto tempo eles são amigos, e o Itsuki puxa uma foto de vários e vários anos atrás para mostrar. Na foto nós vemos o Itsuki, o Toya e o Seiya, e como os três eram inseparáveis naquela época. Inclusive o Itsuki vê o Toya como o irmão mais novo por conta disso. Ele comenta que sempre achou o Toya e o Seiya uma dupla adorável, porque o Toya fazia de tudo para alcançar o irmão, e o Seiya costumava diminuir o passo só para não deixá-lo para trás. Ele fica imaginando como o Seiya reagiria se estivesse ali para ver o irmão mais novo ali, arrumando uma namorada e tal. Embora agora que ele parou para pensar, o Seiya nunca ligou muito para esses detalhes e tal, não porque ele não quisesse, mas porque ele nunca tinha tempo de tão ocupado que ele era. Segundo ele, é o que chamam de maldição dos talentosos, mas o Itsuki solta que o Toya provavelmente não entenderia do que ele tá falando. Ele diz que não quer mais atrapalhar o tempo de qualidade do casal e se prepara para ir embora, mas o Toya não aguenta o fato do Itsuki tá achando ele um sem talento e tal, então ele o interrompe e anuncia que finalmente tem um poder próprio. O Toya então ativa suas habilidades e em vez de ficar chocado, o Itsuki fica fudido da cara, porque ele já sabia sobre os reencarnados e como eles funcionam. Ele diz que está decepcionado por
por descobrir que o Toya é apenas mais um daqueles perdedores que dependem de um poder que não conquistaram por mérito próprio. A Raito, em compensação, fica absolutamente putaça com tudo isso e grita para Itsuki retirar o que disse, enquanto aponta a espada para ele, afirmando que ele nunca entenderia o que pessoas como ela e o Toya tiveram que passar antes de conseguirem esses poderes. No entanto, o Itsuki rebate dizendo que isso são apenas desculpas esfarrapadas de um perdedor inútil. Ouvir o Itsuki chamá-la de inútil faz a Raito perder as estribeiras e ela tenta atacá-lo, mas o talento marcial do Itsuki é simplesmente assombroso, gente. Ele desvia do ataque com muita facilidade, dá uma baita de uma rasteira e imobiliza ela no chão em ali um segundo. Ele avisa que ela tem sorte de ser a namorada do Toya, porque senão ele não teria pegado tão leve depois de um ataque desses. Nosso prota nem consegue ficar brabo, porque afinal de contas, a Raito realmente tentou matar o cara ali. Enquanto o Itsuki vai saindo, ele admite que usar o poder de reencarnado foi sim um atalho barato, mas ele planeja usar essa força para conquistar seus próprios talentos e um dia superar o próprio Seiya. E ouvindo isso, o Itsuki vai embora sem dizer muita coisa. Do lado de fora, logo ali na esquina, uma equipe de forças especiais estava de tocaia, porque o verdadeiro motivo da visita de Itsuki era confirmar se o Toya era mesmo um dos reencarnados. Mas mesmo com a confirmação, ele ordena que a unidade recue por enquanto porque não quer machucar o seu amigo. O Dr. Yoshiki fica decepcionado ao ouvir que o Itsuki não pretende capturar os dois, pois ele estava doido para conseguir novas amostras de pétalas de reencarnados, mas o Itsuki dá um basta e diz que ele já tem amostras mais do que suficientes, proibindo qualquer um de agir por ali. Enquanto isso, no quarto do Toya, a Raito está deprimida em um canto, porque além de ter perdido a cabeça, ela foi totalmente dominada mesmo estando com seu talento ativado. E vendo a Raito na fossa, ele finalmente entende o que ela quis dizer quando falou que eles eram parecidos. Ela explica que antes de conseguir seu talento, ela era apenas uma garota comum e inútil, tão inútil que foi abandonada logo que nasceu. Ela cresceu em um orfanato onde as outras crianças eram cruéis e ela sofria bullying dia sim e dia também, principalmente por ter o cabelo de uma cor diferente. Ela chorava até dormir todas as noites e os funcionários não davam a mínima, fingindo que não viam nada. Porém, um dia ela foi acolhida por um homem bondoso que a levou para o seu dojo e prometeu treiná-la. A Raito ficou feliz por finalmente ter um lugar onde pertencia, mas como a família era cheia de regras e tradições antigas, muitos foram contra o mestre aceitá-la. Ele não ligou para as reclamações e a acolheu mesmo assim. Ele deu a ela todo o amor e a atenção que poderia desejar, e a Raito queria retribuir trabalhando duro para dominar a espada, mas não importava o quanto ela treinasse, ela nunca melhorava porque não tinha talento nenhum para aquilo. Ela queria desesperadamente orgulhar o seu pai adotivo, e foi aí que ouviu boatos de uma arma de reencarnação que poderia despertar um talento. Ela procurou por todos os cantos, até que finalmente encontrou uma e despertou as habilidades de Musashi, mas na empolgação de mostrar um novo poder para o pai, ela acabou indo longe demais e quase o matou. Ele conseguiu sobreviver, mas ficou aleijado e nunca mais pôde segurar uma espada, o que resultou obviamente no fechamento do dojo e na expulsão da Raito da família pelo que ela tinha feito. Ela obviamente não quer que as coisas terminem assim, então planeja consertar tudo se tornando uma reencarnada completa e reabrindo o dojo para o pai, mas essa é a primeira vez que o Toya ouve falar sobre um reencarnado completo e ele não entende do que ela tá falando. Enquanto isso, o Itsuki e Yoshiki estão voltando de carro para a base, e o Itsuki confessa que preferia ter evitado aquele reencontro porque não queria ter dito aquelas coisas duras, mas ele realmente está decepcionado com o rumo que o Toya tomou. E o que torna tudo pior é que tudo isso bate exatamente com a profecia que eles receberam, o que significa que as coisas só vão piorar daqui pra frente. De volta à casa do Toya, ele pergunta o que seria tal de reencarnação completa, ser um reencarnado completo e tal, e a Nilma entra na conversa pra explicar que todo mundo lá na Árvore dos Grandes é um reencarnado completo, exceto o Toya e a Raito. A principal diferença é que enquanto a Raito e o Toya têm um limite de tempo para usar as habilidades, os outros não têm tempo de recarga nenhum e estão sempre na forma talentosa. Esse estado pode ser alcançado usando os talentos cada vez mais em batalhas até que você simplesmente não volte mais ao normal. Por mais arriscado que isso pareça, é exatamente o que a Raito quer, porque a única forma dela encarar o pai de novo é se ela voltar como o próprio Musashi Miyamoto. Mais tarde, o Toya chama a Raito na escola porque tem algo que mostrar para ela. Primeiro, ele faz com que ela desligue o celular para que a Nilma não consiga ouvir. E quando ele tem certeza de que estão seguros, ele revela que o seu verdadeiro talento é roubar o talento
talento dos outros. A Raito diz que está impressionada porque o talento dele é muito útil, mas o Toya pergunta se ela tem certeza de que quer comemorar isso, já que na busca por talento, ele com certeza miraria nos seus próprios companheiros se fosse necessário. No entanto, algo assim não incomoda a Raito, porque ela diz que faria exatamente a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Ela está torcendo para que o Toya faça o seu melhor, mas ela também fica um pouco irritada, então empurra o Toya contra a parede e pergunta por que ele ainda não tentou roubar o talento dela. Ela sabe que o relacionamento deles não o impediria de fazer isso se ele quisesse, então só pode significar que ele acha que o talento dela não vale a pena ser roubado, e ele a duras penas confirma que ela está certa. Ela não nega que seu talento não é grande coisa agora, mas jura que vai evoluir até que ele seja forçado a admitir que é um talento incrível e tente roubá-lo dela. O rapaz entende o recado e promete montar uma coleção de talentos dignas de rivalizar com ela no futuro, já que agora os dois formaram um laço como rivais. Rivais, sei. Assim que o Yoshiki e o Itsuki retornam para a base, eles decidem confrontar o vidente e capturaram, já que o chefe das forças especiais odeia admitir, mas tudo que o sujeito profetizou acabou acontecendo, desde o Toya revelando seus poderes até o uso daquelas lâminas misteriosas. O Yoshiki tentou de todas as formas analisar a arma, mas as pesquisas não deram em nada. Então, o plano agora é arrancar respostas do prisioneiro, nem que seja no tapa. O vidente, no entanto, acha essa ameaça no mínimo uma piada. Ele deixa claro que mesmo que ele seja uma unidade de elite e o Itsuki possua um talento imenso ali que rivaliza com os grandes da história, eles ainda não são páreos para o que está por vir. Afinal, os soldados ainda estão presos, digamos que nas leis terrenas, nas leis da física, ao contrário dos reencarnados. O vidente revela que só se deixou capturar porque ele quis e que ninguém ali conseguiria segurá-lo contra sua vontade, mas ele aceita dar um bônus de informação antes de ir. Primeiro, ele avisa que vai sair daquela sala andando e totalmente ileso. Segundo, que o seu rei está prestes a trazer de volta as calamidades do passado. No momento em que ele diz isso, as correntes que prendiam suas mãos estouram e os soldados abrem fogo desesperadamente, mas quando a poeira baixa, o prisioneiro continua intacto. O Itsuki avança, corta o braço do vidente fora, debochando da ideia de ele sair ileso, mas para o choque de todos, o braço do homem aparece grudado ao corpo como se nada tivesse acontecido. O vidente sai caminhando calmamente e o Itsuki ordena que os homens não façam nada, pois percebe que tentar pará-lo só causaria mortes desnecessárias. E o prisioneiro elogia essa decisão, dizendo que o capitão acabou de salvar a vida dos seus subordinados, mas antes de ele sumir, o Itsuki faz uma última pergunta. Ele quer saber se esse tal de rei é o líder de algum tipo de aliança de retornados. O vidente explica que não é nada disso. Embora existam grupos como a Árvore dos Grandes, no caso dele, ele é apenas um humilde servo do verdadeiro rei dos reencarnados. A cena então mudou. Enquanto isso, lá na base da Árvore dos Grandes, o Newton conta pra galera como quase foi pego por um segundo reencarnado durante uma missão. A Newman tenta conseguir detalhes sobre o poder desse inimigo, mas o Newton não sabe explicar direito, descrevendo apenas como uma espécie de névoa negra. Na mesma hora, a Raito e o Toya sacam que ele deve ser o mesmo cara que interferiu na luta contra o Vlad. A Newman e a En ficam visivelmente perturbadas com a possibilidade, e antes que o Newton possa perguntar o que houve, o próprio homem aparece em todas as telas da base. Ele cumprimenta todo mundo com um sorriso no rosto, comentando como é maravilhoso que eles tenham feito novos amigos, mas avisa que vai ter que destruir aquela festinha. O lema da Árvore dos Grandes é que quem tem talento deve usá-lo para o bem do mundo, e quem discorda disso deve ser eliminado. Já o rei acha que essa regra é idiota, pois para ele, o talento deve ser sinônimo de liberdade, para ser usado como cada um bem entender. Depois que o rei desaparece das telas, a Newman confirma que o homem é o mentor por trás de toda a atividade dos reencarnados malignos ultimamente. A En está possuída de raiva porque não consegue acreditar que ele sobreviveu ao último encontro deles. A Newman então revela a verdade para o grupo. Aquele homem é o rei tirano Xiang Yu, e ele possui o talento de combate mais forte da história. Além disso, ele é um dos membros fundadores da Floresta dos Grandes. Antigamente, o grupo tinha apenas 5 membros e um líder que acreditava em ajudar a humanidade, mas Xiang Yu, que vivia pela tirania, não aguentou o tédio de ser bonzinho e traiu a todos, inclusive mandando de vala ao líder. E foi por causa desse ato que a Newman passou a acreditar que é impossível coexistir com reencarnados de talentos malignos, já que eles desejam apenas a destruição.
A Aang jura que vai acabar correndo a próxima vez que o ver, mas o Newton tenta acalmá-la, dizendo que sozinha é uma ideia terrível. Ela não quer saber de papo e mete um sopapo na cara dele, gritando que ele nunca entenderia. O Newton reclama da agressividade dela, mas insiste que eles têm um time poderoso e que devem agir juntos. A Newman concorda e decide que eles vão partir em uma batalha total para apagar o Xiang Yu e seus seguidores do mapa de uma vez por todas. Antes de partirem, ela chama o Funazaka para um canto e entrega uma mensagem secreta. Uma semana depois, eles localizam a base inimiga e preparam um ataque surpresa. Nesse momento, o reencarnado de Júlio César aparece dando em cima da Raito, mas ela não quer saber de papo e fica desviando as investidas dele. E enquanto o César banca o idiota e tenta lançar mais uma cantada, a Raito acaba sendo atacada e entra em um embate de espadas com a Jubei. As duas são grandes amigas e aquele duelo é só uma forma de colocar o papo em dia e testar se as habilidades não ficarem enferrujadas. A Jubei se apresenta para o Toya e o César tenta fazer o mesmo, mas o nosso prota não dá a mínima e prefere conversar com a Nilma e o Newton. Ele fica impressionado com a quantidade de rostos novos e o Newton explica que a Floresta dos Grandes tem membros pelo mundo todo que foram convocados para essa guerra. O Toya está maravilhado por ver tantos talentos históricos juntos, mas percebe que a galera que voltou não parece muito feliz de estar ali. Alguns figurões tipo Charles Darwin, Bob Fischer e Schrödinger acham que seria melhor caçar os vilões individualmente em vez de causar uma guerra aberta, e o Toya percebe que aquele grupo não tem o menor espírito de equipe. E para o nosso prota, isso é simplesmente perfeito, porque ele não liga para quem vai vencer. O único objetivo dele nisso tudo é aproveitar o caos para roubar o máximo de talentos que ele conseguir. O plano da Nilma é dividir o exército em 3 caminhos e o Toya já estava planejando qual rota escolher para otimizar sua caçada, só que o Funazaka anuncia que quer formar um trio com o Toya e o Fábero, que acaba jogando água no chope do nosso prota, já que ele não pode sair roubando habilidades com testemunhas por perto. Ele tenta questionar a escolha, mas o Funazaka diz que simplesmente se interessou pelo Toya ultimamente, e o nosso prota não consegue achar uma desculpa para fugir sem parecer suspeito. Antes de cruzarem o portão, a Nilma avisa que eles enfrentarão os vilões mais fortes da história. A Raito e a Jubei lideram a carga, e ao passar pelo Toya, a garota avisa que estará tão forte quando chegarem ao castelo que ele não terá escolha a não ser tentar roubar o talento dela. E conforme a cena evolui, a invasão começa, e as irmãs Wright sobem aos céus carregando um satélite para que a Nilman comece seus cálculos táticos. Enquanto correm, o Funazaka percebe que o Toya está tenso e acha que é preocupação com a Raito, assumindo que eles são um casal. O nosso prota nega qualquer romance, mas aproveita para cutucar a relação estranha entre ele e a Nightingale. E antes mesmo de receber uma resposta, nosso prota se arrepende da pergunta, pois ele prometeu a si mesmo não se envolver emocionalmente com ninguém para não hesitar na hora de roubar os talentos deles. E enquanto ele tá ali envolto em seus pensamentos, eis que uma mão gigante sai da floresta tentando pegar o nosso prota, mas o Funazaka o salva no detalhe. O inimigo da vez é o tal do Estrangulador, e ele promete ser barra pesada no confronto. E conforme a gente vê o campo de batalha ali, outros confrontos estão começando a rolar. O Schrödinger está enfrentando o Wild Bill, que é um atirador de elite do Velho Oeste que acerta um tiro na cabeça do cientista. Só que um segundo depois, o Schrödinger reaparece intacto atrás do atirador. Ele explica que graças ao seu poder de manipular probabilidades, ou seja, o gato de Schrödinger, ele simplesmente saltou para um universo alternativo onde o tiro não o atingiu. Ele pode escolher a realidade onde ele nunca erra e onde nada o acerta. Já o Darwin enfrenta o Estripador Vermelho, um vilão com garras letais, mas o cientista usa sua habilidade de evolução para adaptar seu corpo e superar as garras do inimigo em segundos. Enquanto isso, a Raito está irritada porque a Jubei está derrotando todos os oponentes fortes antes de ela ter uma chance. Já o Toya e o Funazaka estão passando um sufoco danado contra o Estrangulador, que é extremamente resistente. O soldado ordena que o nosso prota siga em frente enquanto ele segura o monstro, mas o Toya decide voltar para salvá-lo. E justo quando ele ativar o seu poder de roubo, o Estrangulador simplesmente cai morto no chão e o Toya não entende patavina do que tá rolando, mas o Funazaka explica que aquilo ali foi trabalho do Fabre, o reencarnado com o talento da furtividade. Como ele consegue bloquear qualquer percepção de seus movimentos, ele injetou veneno mortal no vilão sem que ninguém visse. Na mesma hora, o nosso prota começa a cobiçar aquele poder, pensando em como seria útil ser invisível. O que ele não sabe, no entanto, é que o Funazaka está em uma ligação secreta com a Nilman. Ele diz que o prota parece confiável, mas a Nilman continua desconfiada porque ele demonstra um interesse absurdo em talentos alheios e vive desligando o celular para fugir do rastreamento dela, o que a faz pensar que ele pode ser um espião de Xiang Yu.
No alto de uma torre, um sniper inimigo se prepara para abater as irmãs Wright, mas a Newman já tinha previsto isso e posicionado seu próprio atirador. Só que ela não contava com um segundo sniper escondido, que acaba acertando as gêmeas. A Newman entra em choque ao ver as duas companheiras serem abatidas de forma tão brutal. E o pior é que a carnificina só está começando, gente, pois o Rei Tirano ainda tem seus 5 generais prontos para aniquilar a Floresta dos Grandes. E enquanto o pau tá atorando e o caos come solto, o Funazaka percebe que o sinal com a Newman caiu de vez. No meio da distração, 2 malucos tentaram pegar o soldado de surpresa, mas o Toya não ficou parado assistindo e usou os espinhos de Vlad para empalar os atacantes. O problema é que o Funazaka reconheceu no exato momento em que aconteceu o ataque que aquele ataque é provindo de um reencarnado maligno. É um poder de um maligno. E o clima azedou fortão porque ele começou a suspeitar que o nosso prota fosse mesmo um espião. O Toya entra em pânico, jurando de pé junto que não estava trabalhando para os vilões, e para sua surpresa, o soldado simplesmente baixou sua arma e decidiu acreditar. Ele ficou aliviado, mas sem entender nada, até que o Funazaka explicou que não era tão analítico quanto a Newman. O soldado admitiu que, embora o Toya parecesse muito suspeito por esconder parte do talento ali que ele possui, ele também revelou esse segredo justamente para salvar a vida do seu companheiro, e ele odiaria ignorar um ato de bondade desses. Ele escolheu confiar, mas pediu ao Toya para que ele abrisse o jogo, e ele então explicou toda a sua motivação de colecionar talentos para um dia superar o seu irmão Seiya. O Funazaka entendeu o lado dele e disse que a Newman provavelmente teria um curto-circuito se soubesse disso, mas garantiu que o Toya teria o seu apoio nessa jornada. O nosso prota ficou em choque contando a compreensão, e o soldado ainda brincou dizendo que só não entregaria o próprio talento para a coleção, mas que no resto estava fechado com ele porque tinha ido com a sua cara. E para o Funazaka, os humanos são contraditórios, e o Toya é tão bondoso quanto ganancioso, o que prova que ele ainda é um humano e não um espião frio. E quando o nosso prota perguntou o motivo de o soldado ter se tornado reencarnado, ele apenas se desculpou, dizendo que não tinha memórias de quando ele ainda era um humano comum. A cena então mudou, e do outro lado da treta, a situação da Newman estava indo de mal a pior. Depois que as irmãs Wright foram de vala, os outros se posicionaram para defendê-la, sabendo que se ela caísse, a Floresta dos Grandes também já era. Um dos membros criou vários clones para formar um escudo humano, mas todos foram triturados instantaneamente por uma saraivada de tiros. A Raya percebeu que havia outro sniper de elite na área e que precisava eliminá-lo antes que ele acertasse a líder. Enquanto isso, o nosso prota e o Funazaka finalmente chegaram a um dos portões do castelo, mas a entrada foi explodida por um reencarnado maligno. O nosso prota conseguiu se esconder nos escombros, mas o soldado acabou se ferindo, embora isso não fizesse diferença já que ele é imortal. O inimigo reclamou da demora e o Funazaka mandou o Toya ficar de fora porque o oponente só queria lutar contra ele. Afinal, o cara era ninguém menos que Rudel, a Fênix. Ao mesmo tempo, a Raya finalmente localizou o atirador inimigo e ativou sua habilidade, puxando o cara para o seu domínio pessoal de duelo. Ela estava confiante, mas quando tentou fazer a mira, percebeu que o homem tinha sumido. E um segundo depois, ele apareceu segurando o cano do rifle dela e começou a dar dicas, dizendo que o cano era longo demais e a deixava vulnerável em combate corpo a corpo. A Raya ficou em choque ao perceber que quem estava diante dela era ninguém menos que o lendário Hatcock. Mesmo podendo acabar com ela ali mesmo, o veterano decidiu dar uma chance e se afastou mais de 600 metros para que eles tivessem um duelo de snipers de verdade. E antes dele sumir, a Raya perguntou por que um herói lendário estaria do lado dos vilões, e ele respondeu que ela entenderia depois que o duelo terminasse. De volta ao embate dos imortais, o Toya perguntou por que o Rudel, que é um famoso piloto ali da Luftwaffe, que nem era considerado mal na história, estaria naquela guerra. O Rudel disparou contra o Funazaka, arrancando metade do rosto dele, que revidou na mesma moeda. Acontece que, assim como o nosso soldado, o Rudel também possui um tipo de imortalidade, mas a dele vem acompanhada de uma chuva de bombas pesada. O Funazaka foi explodido em pedacinhos várias e várias vezes, mas se regenerava logo em seguida para continuar a troca de tiros. O Rudel achou interessante que a imortalidade do oponente funcionasse por regeneração, e ambos começaram a descarregar todo o arsenal que tinham. O Toya ficou escondido só vendo o fogo cruzado, percebendo que embora os dois fossem imortais, a diferença de poder de fogo era absurda. Enquanto o Rudel tinha metralhadoras pesadas e bombas, o Funazaka, por sua vez, estava limitado a armas menores e granadas. O único que poderia mudar o rumo das coisas ali seria o Fabre, mas ele estava perdido na floresta porque o sistema de navegação tinha caído. Ele acabou encontrando 2 reencarnados malignos sentados de bobeira e achou que seria fácil eliminá-los só com sua furtividade. Porém, contudo e entretanto,
Entretanto, para o seu azar, o grandalhão avançou direto na direção dele mesmo ele estando invisível. E o cara que está sentado na cadeira era ninguém mais, ninguém menos que o tal do Hitler. Vocês sabem de quem eu tô falando. Possuidor do talento Mastermind, que já tinha deduzido as habilidades de todos os membros da Floresta dos Grandes. Ele explica que embora o Fabre pudesse de fato esconder tanto o som quanto o cheiro, a floresta em questão estava tão impregnada com o cheiro de podridão da habilidade do Polt, que a ausência de cheiro no lugar onde o Fabre estava acabava revelando sua posição. Com sua maior vantagem anulada, o rapaz acabou sendo esmagado no chão pelo Polt sem dó nem piedade. E enquanto isso, a luta entre o Funazaki e o Rudel continuava a ser um vencedor claro, enquanto o soldado recuava para perto do Toya e admitiu que a ofensiva do piloto era superior. O nosso prota percebeu que apesar de estar apanhando, o Funazaki estava se divertindo como nunca. Ele explicou que mesmo a imortalidade de um reencarnado tem limites, e como ele estava sofrendo muito mais danos, era só uma questão de tempo até que sua energia acabasse de uma vez e ele fosse de vala. Na outra ponta, a Raya estava empolgada com o desafio do Hadcock, até que viu o veterano sair do esconderijo com as mãos para o alto. Ela achou que ele ia se render, mas na verdade ele só queria trazê-la para dentro do seu próprio domínio, transformando a tundra nevada em uma selva densa coberta de neve para o round final. No meio da floresta, o Newton e a Ayn caminhavam tensos, com a garota morrendo de medo por não conseguir usar o seu teletransporte naquele lugar. Ela acabou tomando um susto enorme quando Darwin desabou na frente deles, transformado em uma poça de gosma. O Newton tapou a boca dela para que ela não gritasse, percebendo que quem derrotou o Darwin ainda estava por perto. O Hitler e o Polt apareceram logo em seguida, zombando da habilidade de evolução do cientista. Hitler então perguntou até quando Schrödinger pretendia ficar escondido atrás da árvore. O cientista da probabilidade revelou que não tinha feito nada ainda porque todas as suas opções tinham 0% de chances de sucesso. Ele tentou um tiro no improviso, mas o Polt o transformou em gosma num instante. Logo depois, o Bob Fischer tentou um ataque surpresa com suas peças de xadrez, mas o Hitler já conhecia cada movimento e cada peça do tabuleiro dele, permitindo que o Polt destruísse tudo com facilidade. O Hitler admitiu que no xadrez o Fischer venceria, mas na real a força bruta do Polt superava qualquer estratégia. E com a ida de vala do cidadão, a Ayn entrou em colapso total de nervos, mas o Newton decidiu assumir a briga sozinho. O Polt lançou uma onda de podridão que dissolveu tudo, mas o Newton conseguiu escapar para cima das árvores. O Hitler zombou, dizendo que seu talento Mastermind era onisciente e que ele sabia exatamente onde a Ayn estava e que ela só podia se teletransportar para lugares onde já tinha pisado antes. Ouvir aquilo deixou a Einstein paralisada de terror, mas o Newton percebeu que tinha uma pequena doninha no chão com um símbolo na barriga. E foi aí que ele descobriu a verdade verdadeira, por assim dizer. O Hitler espalhou esses símbolos pela floresta toda para compartilhar os sentidos com os animais e monitorar todo mundo. Como o Newton ainda não tinha usado seu poder desde que entrou na floresta, o Hitler ainda não tinha uma contra-estratégia para ele. Agora, com o segredo revelado, o Newton sabe que tem uma pequena chance de se conseguir uma abertura para atacar, enquanto Rudel e Funazaka continuam se estraçalhando ali com as suas energias quase chegando ao fim, em uma luta que definitivamente parece não ter fim. A memória mais antiga que o Funazaka consegue resgatar é o momento em que ele acordou como um reencarnado. Naquele instante, ele sentiu instintivamente que um talento avassalador tinha despertado dentro dele, mas o preço foi alto. No caso, todas as suas lembranças de quando ele era humano se tornaram um borrão confuso e sem nenhum sentido. Na época, ele disse a si mesmo que aquele era um preço insignificante a se pagar por tanto poder. Só que não demorou muito para ele ser recrutado ali pela Floresta dos Grandes, onde a Newman lhe disse que ele trabalharia pelo bem da humanidade. No início, ele ficou até emocionado com a ideia de ter um propósito tão nobre, e por isso foi convidado para os campos de batalha no mundo todo. Com seu talento, ele vencia lutas que nenhum humano comum seria capaz de aguentar, mas com o passar do tempo, o tédio bateu forte. Vencer era fácil demais, e ele começou a se questionar se trocar sua identidade por uma existência tão monótona realmente tinha valido a pena. De volta ao presente, o Funazaka acabou de ter seu braço arrancado e sua regeneração está muito mais lenta do que costumava ser. O Toya pula na frente dele tentando defendê-lo, mas o Rudel manda o garoto sair do caminho. Só que o Toya percebe algo muito estranho.
O Rudo não atira nele de jeito nenhum. O garoto percebe que isso vai além de um simples código de honra para manter o duelo 1 contra 1. O piloto deve ter recebido ordens expressas para não atacá-lo por algum motivo. O Toya acredita que eles podem usar isso para vencer e implora para o Funazaka não desistir. Ele insiste que o soldado ainda tem os seus motivos para viver e que não precisa lutar até a morte, mas ao ouvir isso, o Funazaka finalmente entende qual é o seu real propósito e não é a sobrevivência. Ele se levanta e agradece ao Toya pela preocupação, mas avisa que não precisa mais da intervenção. Ele caminha até o Rudo e agradece pela oportunidade, pois finalmente entendeu o que estava faltando esse tempo todo. Ele nunca quis ser um dos grandes e nunca se importou em ajudar a humanidade. Tudo que ele sempre quis foi lutar, porque foi pra isso que ele foi feito, e o Rudo é igualzinho. Na real, foi por isso que o Rudo escolheu enfrentar a Floresta dos Grandes, só pra ter a chance de lutar contra alguém como Funazaka. Eles percebem que o talento, por si só, não faz ninguém ser grande. A maioria dos reencarnados é movida pelas ilusões de seus nomes históricos e estão basicamente vivendo um teatro para compensar as memórias que perderam. O Funazaka pergunta se o Rudo sabe o que os retornados realmente são, e embora ele não tenha certeza absoluta, ele sabe que eles não são mais humanos. Afinal, as pessoas que eles costumavam ser cortaram a própria garganta em troca de poder e perderam tudo isso no processo. Eles nunca saberão o que suas versões originais queriam alcançar, mas o Toya é diferente porque, ao contrário deles, ele ainda mantém suas memórias e seu nome original intacto. O Rudo revela que recebeu ordens diretas do Xiangyu para deixar passar qualquer um que ainda use seu nome original, mencionando o Toya especificamente, embora o piloto não saiba o porquê. Ele só sabe que o Toya ainda é humano, e isso significa que ele tem um futuro que vai além do seu talento. Enquanto isso, o Rei Tirano observa todo o campo de batalha com suas habilidades e vê a conclusão do duelo entre os snipers. O Hatchcock acabou morrendo, mas conseguiu levar a Raya junto, eliminando a atiradora de elite do grupo. Ao mesmo tempo, a Raito, a Yubei e o César chegam à área principal do forte, mas o lugar parece estranhamente vazio. A Raito não consegue acreditar nisso, já que ela estava ansiosa para enfrentar oponentes fortes e decide dar uma olhada ao redor. O César diz que vai acompanhá-la por segurança, mas a Yubei dá um tapa na cabeça dele e diz que não é necessário, porque a garota é forte o suficiente para se cuidar sozinha. O César fica surpreso ao ouvir a Yubei chamar o Raito de forte, já que não achava que ela a reconhecia como rival. A Yubei responde que até um cego veria força nela, então não deveria ser surpresa. O César aproveita para perguntar quem ela acha que venceria em uma luta entre as duas. A Yubei admite que teria problemas, mas que no fim venceria. No entanto, ela confessa que se a luta se estendesse demais, não haveria garantia de vitória. Isso porque a Raito ainda não esqueceu seu nome original, sendo uma reencarnada incompleta com um poder inexplorado. O César diz que até gosta mais do nome original dela, mas a Yubei acha que os nomes originais são lixo e que ela deveria se livrar logo disso. Ela estranha o design do lugar, que parece mais um coliseu do que um forte propriamente dito, e é nesse momento que o César joga seus dados no chão para ativar seu poder, invocando uma espada e atravessando as costas da Yubei. Enquanto faz isso, ele revela que o design do Coliseu é perfeito para execuções. A cena mudou e de volta ao Toya, antes de retomar a luta, o Funazaka pergunta ao Rudo se ele pode dar uma informação. A Nilma suspeitava que o Toya fosse um espião, mas como isso foi descartado, ele quer saber quem é o verdadeiro traidor. O Rudo admite que existe sim um espião na Floresta dos Grandes e que ele é o herói de Roma, o César, o mais poderoso de todos os generais de Xiangyu. Voltamos então ao Coliseu, onde a Raito vê o corpo sem vida da Yubei no chão e entra em uma fúria absoluta, exigindo saber o porquê daquela traição. O César diz que achou que seria divertido ser o traidor dessa vez, embora confesse que a sensação é terrível. A Raito avança contra ele, tentando cortá-lo enquanto ele parecia distraído, mas ele bloqueia o ataque com facilidade e a arremessa para longe. Ela não entende como ele é tão bom em combate próximo com uma espada tão longa, mas ele explica que o comprimento não o atrapalha em nada. Como ele é do ocidente, ele domina a técnica da meia espada, segurando a própria lâmina para lutar de perto. A Raito tenta desarmá-lo, mas o domínio dele é enorme e ele acaba arremessando ela contra a parede. O César explica que tem inúmeras formas de lutar, mas que nem precisa de todas elas porque tem muitas opções à disposição. Ele usa uma habilidade para invocar ainda mais armas, cada uma com um atributo especial que a Raito não consegue segurar. Ele chega a quebrar a espada dela ao meio e depois de derrubá-la, puxa uma espada de carrasco com um poder tão grande que destrói parte do Coliseu. Ele não acertou de propósito e queria apenas mostrar a extensão do seu poder. A habilidade dele permite usar qualquer arma com perfeição, e o pior é que esse nem é o seu talento principal, mas sim um subtalento estratégico.
A Raito não acredita que alguém tão forte os trairia, mas o César diz que nunca esteve do lado deles. Ele está por aqui desde antes da fundação da Floresta dos Grandes e tem seus próprios objetivos. Ele lembra que a meta da Raito era ficar mais forte lutando contra os melhores, então avisa para subir o nível se não quiser acabar com a Yubei. Ao ver o César tratar o corpo da amiga com tanto desrespeito, a raiva da garota explode e o seu poder começa a subir drasticamente, deixando o César empolgado para ver o que uma reencarnada incompleta pode fazer. Enquanto isso, a cena muda e vemos que o Newton e a Ai continuam enfrentando o Adolfo e o Polt. Como não tem muitas opções, eles ficam fugindo e provocando o Polt de vez em quando. O plano do Newton é chegar perto o suficiente para atacar o Polt, mas mantendo a distância do seu alcance de decomposição de 6 metros. Eles sabem que o Adolfo foi inteligente demais para cair em truques, mas o Polt parece agir por impulso, então o Newton achou que se eles fizessem ele perder a calma, a sincronia com o Adolfo seria quebrada. A Einstein não achava que isso ia dar certo, mas o Polt para de ouvir as ordens do Adolfo e lança um ataque de decomposição contra o Newton. O garoto acha que é a chance perfeita para o contra-ataque, já que está fora do alcance, mas o Adolfo começa a rir, revelando que o Newton caiu direitinho na armadilha. O alcance real do Polt é de mais de 50 metros, e toda a encenação de perda de controle foi planejada. O Newton percebe a cagada e empurra a Einstein para o lado ali para salvá-la, usando seu campo de gravidade para tentar desviar da onda de decomposição. Sem ter pra onde fugir, ele pede desculpas a Einstein e manda ela escapar enquanto pode, mas ela se recusa a deixá-lo e pula na frente dele. O Adolfo fica surpreso ao ver que um dos grandes está tentando salvar o outro de uma situação desesperadora. O Polt segura o ombro da Einstein, mas em vez de desintegrá-la, ele a joga contra o Newton e o Adolfo decide declarar um empate. Ele explica que o Polt resolveu deixá-los viver e como ele mesmo não tem meios de matá-los, eles vão sobreviver. O Newton questiona se ele tem certeza, já que eles podem voltar para se vingar, mas o Adolfo diz que não importa porque ele planeja morrer hoje de qualquer jeito. Ele aceitou que os retornados malignos seriam aniquilados e só queria levar o máximo de aliados a Newman junto. Ele poupa os dois porque o fato deles escolherem proteger um ao outro mostra que ainda tem um lado humano dentro deles e os aconselha a valorizar essa humanidade. Antes de se desintegrar por completo junto com o Polt, o Adolfo deixa um aviso: eles não devem acreditar em tudo que a Newman diz. Após a partida do Adolfo e do Polt, o Newton e a Einstein voltam para o acampamento e encontram apenas a Newman e a Nightingale. Ao ver que estão feridos, a Newman manda a enfermeira curá-los e durante o processo, o Newton começa a questionar toda a operação. Ele percebe que não faz sentido a organização do Xiangyu existir só para espalhar o caos, pois se fosse esse o objetivo, ele teria dividido suas forças em vez de aceitar um confronto direto. A Newman se recusa a responder e diz que eles sofreram lavagem cerebral. Quando Newton começa a forçar a verdade, a Nightingale ativa sua habilidade secundária e o rapaz fica estranhamente quieto. A Newman diz que não é nada amigável ameaçá-la, e para surpresa da Einstein, o Newton muda completamente de atitude e passa a concordar com tudo que a líder diz. A garota percebe que eles fizeram uma lavagem cerebral no Newton e grita para eles pararem, mas o próprio Newton a ataca com uma explosão de gravidade. A cena mudou e de volta ao Toya, o duelo entre os imortais terminou e embora o Funazaka tenha vencido, ele está morrendo. Ele diz que não tem arrependimentos e como seu último desejo, ele pede ao Toya para roubar o seu talento. O nosso prota hesita porque agora eles são amigos, mas o Funazaka insiste que ele merece o poder mais que qualquer outro. Com o coração pesado, o Toya aceita e rouba o talento do soldado imortal. A cena mudou, e depois de tudo que rolou nos últimos combates, o Toya finalmente consegue avançar para as profundezas da fortaleza inimiga, mas o cenário que ele encontra lá dentro é de dar calafrios. O castelo não é apenas uma base militar, ele está cercado por centenas de túmulos. É o cemitério particular de todos os grandes que já perderam a vida nessa guerra insana de reencarnação. No centro de tudo, sentado em um trono que emana uma autoridade esmagadora, o Toya finalmente fica cara a cara com um homem no topo da cadeia alimentar, o rei tirano Xiangyu. Nosso protagonista não está ali para bater papo, então ele já ativa seu poder e se prepara para o tudo ou nada. O rei, com o olhar de quem está apenas entediado, resolve que vai entreter o garoto por um tempo, descendo do trono para dar início ao massacre. Xiangyu começa a lutar, mandando um soco que parece carregar o peso de um caminhão, mas o Toya consegue ser rápido o suficiente para desviar o impacto. Ele tenta revidar usando os espinhos que roubou do Vlad, mas logo percebe que o buraco é mais embaixo. Ele estava atacando apenas um clone de sombras. Sem dar tempo para o garoto respirar, o rei assume o controle total do ambiente ao seu redor, levitando toneladas de escombros e lançando uma chuva de pedras gigantesca que atinge o Toya em cheio.
A companheira do rei até se preocupa, perguntando se ele não exagerou na dose, já que precisam desse rapazote ali vivo. Mas o Xiangyu tem certeza de que o Toya não morreria com ataque tão básico. Ele estava certo. De repente, um golpe atravessa a pilha de rochas e atinge o braço do rei. O Toya foi genial. Ele usou a sua habilidade de ladrão para roubar o centro de uma das pedras, criando um esconderijo oco para evitar o esmagamento e contra-atacar de surpresa. O Xiangyu admite que está impressionado com o raciocínio rápido desse moleque, mas avisa que no final das contas, todo esse esforço vai ser no mínimo inútil. O poder dele permite controlar absolutamente qualquer coisa ao seu redor, e ele prova isso tomando o controle do próprio espinho do Toya, ali os espinhos que ele roubou do Vlad, invertendo toda a trajetória do ataque. E antes que o nosso prota pudesse entender o que estava rolando, ele acaba empalado direto no coração por sua própria arma. Caído de joelhos e cuspindo sangue, o nosso prota acende a dor agonizante, mas o Xiangyu apenas diz para ele parar de choramingar e se curar de uma vez, já que ele sabe que o garoto agora possui a imortalidade Funazaka. O que deixa o Toya confuso é o fato de que o rei fica ali parado, esperando pacientemente pela regeneração. Só que o rei nota algo estranho, a cura está demorando uma eternidade. É aí que ele revela a verdade cruel. Embora o Toya seja capaz de roubar os talentos, ele só consegue as versões light, por assim dizer. No caso, cópias inferiores e muito mais fracas do que as originais. O Xiangyu acha isso de uma ironia sem tamanho, porque essa situação o faz lembrar muito do Seiya. Ouvir o nome de seu irmão faz o mundo do Toya parar. Ele exige saber como o rei o conhece, e a verdade finalmente vem à tona, meus queridos. O Seiya foi um dos membros fundadores da Floresta dos Grandes, trabalhando lado a lado com o Xiangyu. Eles eram amigos próximos, quase irmão de armas. O Toya percebe, com um nó na garganta, que ele nunca conheceu o verdadeiro Seiya. Tudo que ele sabia era uma mistura de memórias de infância e boatos de terceiros. E para resolver esse problema de uma vez, o Xiangyu enfia a mão no estômago do garoto e usa a conexão para forçar uma visão psíquica, jogando o Toya direto nas memórias do passado. E nessa visão tudo se esclarece. O Toya vê o irmão como um reencarnado de Leonardo da Vinci, o chamando de vaso universal. E como o Da Vinci era um mestre de todas as artes, o Seiya tinha a capacidade absurda de aprender e dominar praticamente qualquer talento que existisse. A Nilma era completamente obcecada por ele, acreditando fielmente que o Seiya um dia ultrapassaria todos os limites para se tornar um deus entre os homens, um plano que ela apoiava com unhas e dentes. Naquela época, os retornados viviam um tédio profundo, sem nenhum objetivo real na vida, até que o Seiya apareceu e deu a eles um motivo para lutar. O rei e o prodígio eram inseparáveis. A visão mostra o Xiangyu teletransportando o Seiya para casa, um processo que exigia que ele machucasse fisicamente o alvo, então ele sempre dava um pequeno arranhão na bochecha do amigo. O Seiya convidou o tirano para conhecer sua rotina, e graças a um truque que ele aprendeu com Houdini, eles conseguiam esconder suas pétalas para que ninguém percebesse que eram reencarnados. Foi nesse dia que o rei viu o pequeno Toya escondido nos arbustos. Quando o irmãozinho disse que queria ser forte igual seu irmão mais velho, o rei foi direto e mandou ele desistir, porque nenhum humano comum conseguiria alcançar alguém como seu irmão. O Toya levou aquilo como um insulto pessoal, mas o rei só não sabia como explicar para uma criança que o Seiya não era mais exatamente humano. A verdadeira motivação do Seiya nunca foi o ego ou a glória, era a culpa. Ele se sentia um mentiroso, um farsante, porque seus talentos foram entregues a ele pelas pétalas sem que ele tivesse feito nenhum esforço real. Por isso, ele se matava de treinar, tentando de alguma forma merecer aquelas habilidades para um dia ter coragem de contar a verdade para o seu irmão Toya. O sonho dele era a paz mundial, um objetivo tão absurdamente ambicioso que acabou conquistando o respeito do rei. Até a Nilma entrou no barco, principalmente depois que o rei feriu o orgulho dela, sugerindo que ela não era inteligente o suficiente para resolver os problemas como a fome e a guerra. Foi assim que a Floresta dos Grandes nasceu, recrutando até reencarnados da classe pecador, como o próprio Adolfo e seu grupo. O Seiya era a cola que mantinha todos os santos e os pecadores unidos ao mesmo propósito. Mas tudo desmoronou no dia em que o Toya foi atacado por um retornado maligno. Ver seu irmãozinho ferido fez o Seiya perder o controle e a sanidade. Ele convocou uma reunião de emergência e anunciou um plano radical para erradicar todos os reencarnados da classe pecador. O rei ficou possesso, argumentando que muitos deles eram inofensivos, mas o Seiya, cego pelo medo de perder o irmão e influenciado pela lógica fria da Nilma, insistiu que o risco era alto demais para ser ignorado. Esse desacordo virou uma guerra declarada, onde o rei desafiou o Seiya dizendo que ele queria mesmo matar os pecadores e que deveria começar pelo seu melhor amigo.
Quando Seiya hesitou, o rei percebeu que ele não tinha uma convicção real. Em um momento de fúria cega, o Xian Yu atravessou o peito do Seiya com o punho. Enquanto os outros tentavam finalizar o rei, o Seiya, já nos seus últimos suspiros, usou o resto das suas forças para teletransportar o amigo para longe e salvá-lo. Percebendo tarde demais que sua obsessão pela segurança do Toya o transformou exatamente no monstro que ele queria combater. De volta ao presente, o Toya termina de processar toda a história, e surpreendentemente, ele sente uma paz que não sentia há anos, entendendo finalmente que seu irmão não era um deus intocável, mas sim um homem que cometeu erros terríveis, tentando protegê-lo. Mas o Xiang Yu deixa um último alerta. O Toya precisa parar a Newman. Ele acredita que o plano de paz mundial dela sempre foi uma cortina de fumaça para algo muito mais soturno. Ela queria os pecadores fora do caminho porque eles eram os únicos caóticos o suficiente para atrapalhar os seus verdadeiros objetivos. Eis então que nesse momento o César invade o salão com a Yubei, ensanguentada e desacordada nos ombros. Ele implora para o rei salvá-la, olhando para trás com um pavor que o Toya nunca tinha visto antes. Ele avisa que a Raito está logo atrás dele e que a garota que eles conheciam simplesmente não existe mais. Enquanto o Toya está completamente paralisado diante do pesadelo que está bem diante de sua frente, incapaz de processar que aquela abominação aterrorizante é a Raito, o Xiang Yu traz a pior notícia possível, explicando que ela estava tão consumida pela necessidade de conseguir força, que aceitou abrir mão de cada gota de sua humanidade em troca de poder bruto, virando esse monstro completamente vazio. Nosso prota se desespera para trazer sua rival de volta e pergunta se existe alguma forma de reverter a corrupção, mas o rei tirano já está muito à frente dele. Ele avisa ao nosso prota que vai forçar a Raito a voltar para sua forma humana, quer ela queira ou não. Nesse momento, Nostradamus aparece para alertar o rei que lutar contra a Raito corrompida de frente é uma missão no mínimo suicida, mas o Xiang Yu sabe muito bem disso e já planeja usar sua maior carta na manga. Só que a ativação exige preparação, então ele ordena que o César entre no meio do fogo cruzado para segurar a Raito por um momento, enquanto manda o Toya e a Darmon recuarem o máximo possível para não serem desintegrados. O César não hesita e saca 2 espadas para bater de frente com o avanço implacável da Raito, mas a diferença de poder entre eles é absurda. Com a habilidade do golpe multiplicado por 10 ativada, a garota destrói as 2 lâminas dele no primeiro impacto. E percebendo que não tem a menor chance em um combate de espadas, o César muda a estratégia para sobrevivência pura e puxa um escudo pesado, mas a Raito simplesmente aumenta o multiplicador para 1000 vezes e esbagaça a defesa dele como se fosse papel. Sem mais opções e totalmente desarmado, o César se vê encurralado. Mas quando a Raito desce a lâmina para finalizá-lo, algo bizarro acontece e todos os golpes mortais erraram o alvo. O salvador por trás desse milagre é o Nostradamus, cuja habilidade permite não apenas prever o futuro através do seu livro de profecias, mas também fazer pequenas alterações para mudar o destino. Ele não consegue reescrever a realidade por completo, mas mudar a trajetória de uma espada por alguns centímetros para transformar uma decapitação em um arranhão é algo que ele consegue fazer. Felizmente, esse truque só funciona porque o César tem uma força física compatível à da Raito, dando a ele uma chance de desviar quando a linha do tempo muda. O problema é que Nostradamus tem 0 capacidade atlética, e no momento em que a Raito percebe a trapaça e vira a sua sede de sangue contra o profeta, as páginas do livro dele ficam completamente pretas. Não existe probabilidade estatística ou alteração que o salve na velocidade dela, e em uma fração de segundo, o Nostradamus é cortado ao meio. E sem o profeta para manipular as chances, a sorte do César acaba e a Raito transforma em um alfineteiro, esfaqueando o herói de Roma inúmeras vezes até ele cair sem vida. Mesmo custando a vida dos dois, o sacrifício funcionou e deu ao rei o tempo exato que ele precisava. Assim que a Raito vira sua fúria para o Xiang Yu, ele ativa seu domínio, prendendo a garota em um campo de escuridão absoluta que paralisa todos os movimentos dela. O rei garante que não vai tirar a vida dela, mas avisa que ela provavelmente preferiria isso se soubesse o que espera ela seguir. E nisso ele começa a despedaçar o corpo da Raito átomo por átomo. Do lado de fora da barreira, o Toya e a Darmon só conseguem ver a esfera negra flutuando, e o nosso prota entra em pânico sem saber o que está acontecendo, até que a Darmon explica que aquela ali é a peste negra, o trunfo do rei. Nesse domínio, o Xiang Yu controla tudo a nível molecular, tornando a vitória contra ele uma impossibilidade literal. Toya se desespera sabendo que a Raito não sobreviveria a um triturador molecular, e antes que a Darmon terminasse de falar que o rei não quer matá-la, nosso prota usa seu poder de ladrão para esticar o braço direito para dentro da esfera escura numa tentativa desesperada de arrancá-la de lá.
Lá dentro, o Xiangyu na verdade está jogando um jogo de quebra-cabeças de alta voltagem, remontando os átomos da Raito de volta na forma humana e para garantir que ela nunca mais jogue sua identidade fora por poder. Ele força a consciência dela a ver uma visão de seu pai adotivo, perguntando se tudo aquilo valeu a pena. Ao lembrar da promessa de rivalidade que fez com o Toya, a Raito finalmente acorda do transe e percebe o erro terrível que cometeu. Satisfeito, o rei desativa o domínio e deixa o Toya puxá-la. A esfera some e a garota volta ao mundo real, desmaiada nos braços do Toya e com algumas cicatrizes novas. A Darmon pergunta se o pesadelo acabou, mas o Xiangyu avisa que a verdadeira guerra está apenas começando. A cena mudou e agora vamos para o laboratório da Força de Defesa, onde o Itsuki e seus cientistas estão tentando analisar ali a faca de reencarnação que encontraram. Mas a tecnologia deles bate de frente com a parede, incapaz de rastrear a origem daquilo. De repente, o espaço distorce e o Toya surge do nada no chão carregando a Raito e implorando pela ajuda do Itsuki porque os dois precisam de atendimento médico urgente. Normalmente, uma invasão espacial dessas causaria um alerta máximo e os jogaria numa sala de segurança, mas o Itsuki mostra que é um amigo de verdade e manda os guardas baixarem as armas, chamando os médicos por confiar que o Toya não faria aquilo por mal. Só que a simpatia dele evapora quando Xiangyu sai das sombras logo atrás. Os soldados miram no rei, mas ele pede calma e garante que não foi ali para brigar, e sim para pedir uma aliança, já que a unidade do Itsuki tem um histórico impecável em neutralizar retornados. O rei diz que adoraria sentar ali para bater um papo e tal, tomar um chá, mas a humanidade tá sem tempo porque o verdadeiro inimigo já começou seu movimento final. E antes que o Itsuki pergunte quem é esse inimigo, todos os computadores do prédio e as telas do mundo inteiro sofrem um apagão cibernético. E o rosto frio da Newman começa a transmitir uma mensagem global em massa. Ela se dirige à população mundial com uma calma assustadora, se anunciando como a líder suprema da Floresta dos Grandes e revelando que está iniciando o plano para a paz mundial eterna. No entanto, de acordo com seus cálculos perfeitos, ela determinou que a verdadeira paz só existiria se eles eliminarem todos os reencarnados da classe pecador. E como qualquer ser humano comum tem o potencial biológico de despertar um passado maligno, a raça humana inteira foi sentenciada à morte. E ela explica o plano de forma bizarramente simples, onde cada pessoa na Terra deve cortar a própria garganta voluntariamente utilizando uma faca de reencarnação. Rapaz, se a pessoa fizer o ritual e despertar um talento nobre da classe grande, a Nilma vai recebê-la de braços abertos na utopia da Floresta dos Grandes. Por outro lado, se o ritual despertar um talento da classe pecador, o indivíduo vai de vala na hora. Se a pessoa resolve passar o serrote ali na garganta e descobrir que não tem talento nenhum das vidas passadas, bem, infelizmente ela é uma azarada e ela acabou de ir de vala por conta própria. Com esse expurgo, o planeta seria filtrado até que sobre apenas uma raça unificada de gênios históricos. E caso o mundo ache que é blefe, a Nightingale preparou uma demonstração ao vivo do poder deles. A cena muda e vemos Alfred Nobel no meio da Austrália, e assim que recebe o sinal da Newman, ele ativa seu talento para criar uma bomba de aniquilação total. Em um piscar de olhos, um clarão consome tudo e a Austrália simplesmente vai de F, virando um buraco fumegante no oceano. Antes que o mundo processe o terror, a transmissão muda para Nikola Tesla, carregando sua habilidade elétrica ao limite absoluto e disparando um raio de energia concentrada que abre um buraco perfeito direto no meio do Monte Everest, estraçalhando o pico mais alto do mundo como se fosse vidro. E o show de horrores, gente, não para, pois a transição muda mais uma vez e agora vemos Yuri Gagarin em órbita baixa com seu satélite militar, iniciando um bombardeio cinético, lançando imensas lanças de tungstênio contra a Terra que causam terremotos, tsunamis e devastação global. E a Newman reaparece dizendo que isso é só uma fração pequena do poder deles e avisa a humanidade para não entrar em pânico porque o ritual global só vai começar no primeiro dia de janeiro do ano que vem. Então a raça humana tem oficialmente 3 meses de prazos para colocar as coisas em ordem antes de escolher entre virar um grande ou ir de vala na lama. Assim que a transmissão acaba, o Xiangyu destrói todos os computadores da sala com uma explosão de energia. O Itsuki questiona o ataque, mas o rei explica que a Newman estava espionando o local pelas telas, já que o verdadeiro talento dela não é apenas a previsão computacional, mas sim o Cyber Mastermind, um poder roubado que permite controlar e utilizar qualquer rede de computadores do planeta. O Toya fica chocado porque achava que os reencarnados tinham apenas uma habilidade, mas o rei explica que é totalmente possível ter mais de um poder se as vidas passadas se conectarem em várias áreas. O Itsuki pergunta como o rei consegue ficar tão calmo, sendo o pecador número 1 da lista de eliminação da Newman, e o Xiangyu solta um suspiro cansado, revelando que não vai durar muito tempo de qualquer forma, porque o seu corpo está colapsando pelo esforço do poder.
Ele tem certeza que a Nilma esperou esse momento exato para agir, porque sabia que o Rei Tirano estaria fraco demais para impedi-la. Enquanto isso, lá na base da Floresta dos Grandes, a Nilma olha para os monitores comentando como seus cálculos estavam certos e que o Xiang Yu deve morrer a qualquer minuto. O Newton então aparece ao lado dela, admitindo que foi no detalhe, já que se o rei e sua facção tivessem tentado um ataque desesperado em vez de recuar, seria impossível pará-lo com as forças atuais. A Nilma sorri e diz que já tinha calculado essa variável, e com um estalar de dedos, todos os guerreiros mais pesados do exército dela saem nas sombras, revelando que estavam de prontidão para esmagar o rei caso ele tentasse a sorte. O Newton entende a estratégia, mas uma contradição de repente dá uma dor de cabeça terrível nele. Ele lembra da transmissão e comenta que o Nobel estava na Austrália há poucos minutos explodindo o país, e a Nilma explica calmamente que simplesmente mandou um reencarnado teletransportá-lo de volta assim que a explosão foi confirmada. A palavra teletransporte atinge a mente do Newton como um martelo, quebrando o bloqueio da memória dele, e ele lembra horrorizado que o teletransporte espacial era uma habilidade exclusiva da sua companheira, a Einstein. Ele se vira exigindo saber o que aconteceu com ela, e a Nilma avisa friamente que ele não deveria perguntar o que ele mesmo fez, já que o Newton eliminou a Einstein com suas próprias mãos e de forma tão violenta que os limpadores só acharam o pé dela jogado no chão. Ouvir a verdade faz o Newton entrar em uma histeria completa, caindo de joelhos segurando a cabeça enquanto chora desesperado, incapaz de aceitar que suas próprias mãos mataram sua melhor amiga. Vendo o colapso mental, a Nilma percebe que a hipnose profunda que a Nightingale colocou nele está quebrando por conta do trauma e manda a enfermeira refazer o bloqueio. O Newton grita perguntando que tipo de bruxaria usaram para transformá-lo em um assassino, e como a Nightingale vai apagar a mente dele de qualquer jeito, a Nilma resolve dar um fechamento. Ela explica que a fundadora da enfermagem moderna possui um talento secundário aterrorizante chamado escravidão, que vem do fato histórico de que os soldados feridos que ela curava sentiam uma gratidão tão divina que faziam qualquer coisa que ela pedia sem questionar. Nesse mundo, essa gratidão virou uma maldição de controle mental absoluto, onde qualquer um que receba a cura da Nightingale vira seu escravo incondicional. O Newton fica horrorizado ao ver que usaram um dom sagrado para transformá-lo em um boneco de carne para esquartejar a Einstein, e a Nilma apenas dá de ombros dizendo que a Einstein não precisaria morrer se tivesse aceitado a coleira de escravidão e se juntado ao plano. E com a mente limpa por alguns instantes, o Newton conecta os pontos finais da conspiração e pergunta se essa escravidão significa que a Newman também foi a mente por trás do assassinato do C no passado. A Newman não nega a acusação e, desesperado, o Newton começa a gritar com todos os outros grandes na sala para que eles acordem e ajudem a pará-la. Mas ao olhar para as expressões vazias de cada guerreiro, o tamanho da armadilha fica claro. Todos ali já estão sob o controle total da Nightingale. Durante todo o tempo de liderança, a Nilma armou missões de propósito para que cada membro forte se machucasse e fosse curado pela enfermeira, preparando o cenário para o golpe perfeito. O Newton encara a líder e pergunta se o sonho de paz mundial do Seiya era só uma piada para ela, mas enquanto espera que ela deboche dele, ele nota algo que quebra totalmente a imagem da vilã. Lágrimas profundas e silenciosas estão escorrendo pelo rosto da Nilma, contradizendo totalmente sua voz monótona. Nesse instante, o Newton percebe a reviravolta mais assustadora de toda essa guerra, gente. A Nilma também é uma marionete. A habilidade de escravidão distorce os pensamentos conscientes do alvo, fazendo ele acreditar que é obedecer às ordens, mas quando o corpo é forçado a cometer uma atrocidade que viola a essência da alma humana, o subconsciente luta de volta em uma agonia violenta, fazendo a vítima chorar sem nem entender o motivo. A Nilma não é a vilã final, caras. A enfermeira sorridente ao lado dela, Florence Nightingale, é a verdadeiramente por trás do genocídio da raça humana. E de volta ao centro de comando de força de defesa, o Xiang Yu chega exatamente à mesma conclusão e explica para o grupo que a Nilma é só uma passageira no próprio corpo e que existe um mestre das marionetes controlando todo o exército unificado da Floresta dos Grandes. Eles enfrentam uma força perfeitamente sincronizada, mas o rei nota que existe uma enorme vantagem nisso, pois como é uma mente de colmeia, eles não precisam lutar uma guerra que desgaste ali contra um exército de lendas. Eles só precisam localizar e assassinar a mente mestre para quebrar o feitiço e cancelar o apocalipse. Antes de começarem o mapa tático, o Itsuki dá um passo à frente e bate na mesa, encarando o rei olho no olho e dizendo que não dá a mínima para a política global ou para o fim do mundo. Ele revela que o único motivo de ter entrado no exército e caçado retornados foi para achar pistas sobre um assassinato da sua infância. O Xiang Yu olha para o comandante e solta a confissão sem hesitar, dizendo que foi ele quem atravessou o peito do Seiya com o punho e tirou a vida dele. No mesmo segundo, o Itsuki saca a arma para executá-lo ali mesmo, mas a Dharma entra na frente com
como um escudo humano e o Toya grita para o amigo parar, correndo entre eles e explicando que o Xiangyu e o Seiya foram manipulados pelos cálculos da Newman para se destruírem e que não foi um assassinato, mas uma tragédia armada. E como o Itsuki é um estrategista militar treinado, ele consegue processar a lógica apesar da fúria na alma e baixa a arma, aceitando deixar a vingança de lado por enquanto para focar em salvar o planeta, mas lembra que eles não têm nenhuma informação de como derrotar uma mente mestre que controla deuses. O Xiangyu dá um passo à frente e avisa que já preparou a condição de vitória perfeita para essa guerra, dizendo ao Toya que o caminho é simples, ele precisa usar o poder de ladrão para roubar o talento do rei. Ele explica que o Vaso Omni é um poder de domínio absoluto, que usado em seu potencial máximo dá a capacidade de manipular a estrutura molecular do mundo inteiro, permitindo esmagar o exército e apagar a mente mestre com um único pensamento. Além disso, ao pegar o talento definitivo, o Toya finalmente realizaria a sua obsessão de superar a sombra do seu irmão, mas para surpresa total do rei, o Toya rejeita a oferta sem pensar duas vezes. Ele encara o governante moribundo e explica que no momento em que soube o quanto o irmão sofreu e a culpa que carregava, ele abandonou a obsessão patética de tentar superá-lo. Ele pontua que embora o Vaso Omni pudesse resolver os problemas colocando o mundo sob seu controle, o próprio Rei Tirano escolheu não usar esse poder absoluto para conquistar o planeta porque sabia o custo de perder a humanidade. E se um tirano escolheu continuar humano, o Toya com certeza não vai se transformar em um deus frio e sem sentimentos. O Xiangyu encara o moleque e pergunta se ele tem certeza absoluta da escolha, avisando que entrar em uma guerra contra lendas históricas sem uma trapaça vai ser um verdadeiro inferno. Mas o Toya sorri, dizendo que sua mente está decidida. Um sorriso de orgulho aparece no rosto do rei e ele decide deixar o destino do futuro nas mãos do garoto, entregando um dispositivo de dados com a pesquisa secreta que o César fez sobre os grandes e a natureza cósmica das pétalas. E com a missão cumprida, o rei pega Darmon pela mão e os dois desaparecem do laboratório. Em um piscar de olhos, Xiangyu e a Darmon surgem um campo cercado por túmulos dos grandes mortos. Com a vida chegando a zero, o corpo começando a virar luz, o rei sorri, dizendo que já que ia morrer hoje, pelo menos queria o luxo de escolher um lugar bonito para descansar. A Darmon olha para ele com um sorriso terno, comentando que escolheu um cemitério para o último encontro, um gesto terrivelmente romântico da parte dele, e sem demonstrar medo, puxa uma adaga ritual das suas roupas e crava direto no próprio peito. Uma última lembrança não passa pela mente deles, voltando para a tarde em que se conheceram à beira do Riacho do Rei, quando ele perguntou que tipo de talento ela tinha trazido do mundo dos mortos. A Darmon tinha explicado que seu poder era uma maldição chamada troca de vida, que permitia matar instantaneamente qualquer pessoa que ela escolhesse, mas o custo imutável é que ela iria de vala junto com o alvo, e confessou que estava procurando um inimigo qualquer para usar esse poder e acabar logo com sua existência. Mas o Xiangyu zombou, dizendo que jogar a vida fora com uma execução aleatória era um desperdício patético do destino. A Darmon ficou defensiva, perguntando o que mais deveria fazer com um poder que só funcionaria por suicídio, e o rei explicou a verdadeira natureza do presente dela, dizendo que pelas leis da resistência, cada alma viva no universo está condenada a morrer em uma solidão absoluta, mas o poder dela era uma bela anomalia que permitia prender seu último suspiro à alma de outra pessoa, garantindo que ela nunca cruzasse o limiar sozinha. Ele disse que ela não deveria gastar isso com o inimigo, mas sim continuar viva e procurar alguém especial para passar os dias, para que quando a hora de enfrentar o fim finalmente chegasse, ela pudesse compartilhar seus momentos finais nos braços dessa pessoa. A Darmon levou aquelas palavras para o fundo da alma e nunca mais saiu do lado do rei. E agora, enquanto o corpo do Rei Tirano se desfaz em luz, ela escolhe usar o seu talento nele, ligando seus destinos para cruzarem o véu da morte juntos. E conforme as formas físicas dos dois se dissolvem completamente em uma tempestade de pétalas de flores, os dois amantes compartilham um último beijo apaixonado, jurando encontrar a alma um do outro, não importa quantas vidas precise se um dia reencarnarem no mundo novamente. E nisso o episódio acaba, e que final de episódio, hein, gente? Foi tenso, foi inesperado, mas agora o Toya já sabe quem é o inimigo, ou tem ao menos uma ideia, e nós também já sabemos, e agora o que nos resta é esperar ansiosamente pela continuação dessa história. E vocês gostaram e querem a continuação? O cerco está se fechando e a batalha final de 3 meses está prestes a começar. Então deixe nos comentários que vocês querem a próxima parte, senta o dedão no like no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.